que diz assim, Sofonias, capítulo 3, versículo de número 20. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua salvação, que nos fez hoje também o Teu povo. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos visite com a Tua palavra santa e que ela encontre lugar em cada coração e que frutifique o fruto que é para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sente falta de reconhecimento, de se sentir valorizado, valorizada, pelo que você sabe que é, sabe que tem e sabe que faz bem? Se você tem essa carência de ser reconhecido ou reconhecida pelo que é, pelo que faz, ou pelo que tem, você certamente não é o único e também não é a única. Todo ser humano, toda pessoa tem uma certa necessidade de reconhecimento, de ser conhecido e reconhecido. E para isso a teologia tem explicação. Você, como todo e qualquer ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas caiu. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas passou pela queda. E por isso todo ser humano sabe que não é aquilo tudo que poderia e deveria ser. Mas ao mesmo tempo sabe que, embora não seja tudo o que poderia e deveria ser, ele ainda é alguma coisa. Ele ainda tem algo de bom. Ele ainda desfruta de virtudes que fazem parte dessa imagem e semelhança de Deus nele. Ele possui capacidades, possui qualidades, possui valor. Então, quando esse valor, quando esse algo de bom que ele sabe que tem, está com ele, mas não é nem conhecido e nem reconhecido, ou devidamente valorizado, isso pode causar toda sorte de doenças de alma e as consequências naturais que disso advêm, como revolta. Só tem uma revolta. Ela não fala, mas está lá. Tem uma revolta. Pode gerar problemas de estima, a chamada baixa estima, e pode gerar também muita loucura, muita paranoia. A pessoa passa assim, o pessoal ri, está rindo de mim. Estão falando de mim. Tenho certeza que estão falando de mim.
Acontece ou não acontece alguma coisa? Sabe por que aconteceu isso? Sabe por que fizeram isso? Porque eu sou imigrante. Porque eu sou pobre. Porque eu sou aquilo, sou isso. E qualquer outro atributo que você tenha ou dê a você mesmo, a você mesma. É interessante que dos muitos temas que o Sofonias aborda, um deles, pelo menos, é a do reconhecimento. Necessidade de ser reconhecido. Sofonias foi um profeta menor e, ao mesmo tempo, um profeta nobre. Ele tem uma descendência que vem lá de Ezequias, que foi rei de Judá. Logo no versículo de número 1, a gente vê palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Alguns vão chamar Sofonias de trineto de Ezequias. Ele é a quarta geração do grande rei Ezequias, rei de Judá, aquele que foi cercado pelo império da Assíria, mas orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu e o livrou daquele grande exército em uma noite. Ele que foi lá ao templo e disse: olha aqui, Senhor, que estão falando a respeito do Senhor. A carta que tinha recebido com as ameaças. Então, o Sofonias vem da descendência dele. Esse Sofonias, ele recebe uma dupla visão de dois tempos. Um primeiro tempo de desterro de Judá do seu cativeiro, devido às suas rebeliões, aos seus desvios, aos seus pecados que o afastaram da sua proteção, o afastaram da sua fonte de bênção, o Senhor, e o deixou vulnerável a toda investida dos inimigos. Porque esse que é o problema de se deixar o Senhor. Você fica vulnerável ao ataque de inimigos que são maiores do que você. Que só não te destruíram ainda porque o Senhor te protege. Porque o Senhor te guarda. Porque o Senhor te esconde. Agora, a partir do momento que você sai, você, como diz, está saindo na chuva, vai se molhar. Não, mas é rapidinho, então, mas nesse rapidinho é que acontecem as coisas. Que você se molha. Então, o povo fez isso. Se desviou, se tornou alvo dos seus inimigos. E veio um tempo de desterro, um tempo de vergonha, um tempo de humilhação, um tempo de cativeiro, indesejado. Mas aí o Sofonias, ao mesmo tempo, prevê um segundo tempo, que é um tempo de restauração, um tempo de reedificação, um tempo de reconciliação com o Senhor, porque, embora o Senhor vá levar aquele povo em cativeiro, o Senhor vai deixar ali um remanescente pobre, pouco, mas que vai confiar no Senhor e vai buscar o Senhor, versículo 12 do capítulo 3. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E isso vai abrir, então, as portas para um novo tempo. Um tempo de libertação. Um tempo de perdão. Versículo de número 15. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti. Lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor,
está no meio de ti, daqui por diante não temerás mal algum. Então o Senhor voltou, a proteção chegou. A bênção chegou. O perdão foi concedido. E o inimigo foi afastado. Chegou o tempo de salvação. Chegou também um tempo de regozijo, de júbilo. Não apenas do povo para com Deus, mas do próprio Deus para com o povo. Deus se alegraria com o povo e pelo povo. Deus que estava indignado com o povo, agora depois deste tratamento de salvação, de libertação, de reedificação, agora Deus tem prazer no seu povo. Deus se alegra com o seu povo. Aliás, Deus rejubila por causa do seu povo. Versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se alegrará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Então Deus nos trata para que Ele possa ter prazer em nós, como tem em Jesus. Para isso que Deus trabalha em nós, para que cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo, seu Filho, a quem Ele disse quando estava aqui: nele me comprazo, nele tenho muito prazer. Então é para isso que Deus está trabalhando na sua vida, a fim de que você se torne a imagem do Filho, e Deus tenha prazer na sua vida. Deus rejubile por causa da sua vida. Deus se alegre por você. Por isso que Ele trabalha. E um tempo em que o peso da humilhação, o peso da vergonha vai ser substituído por um tempo de reconhecimento e honra. Versículo de número 19, naquele tempo, e se você for para o 18, olha só: reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação. Você carrega aí algum peso de humilhação? Verso 19, naquele tempo agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado e recolherei os dispersos, farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde forem envergonhados. Olha que bênção. Deus promete atender todas as necessidades humanas. Todas. Ele se ocupa e se preocupa em atender, em prover a todas as necessidades do seu povo, inclusive as necessidades de estima, de reconhecimento, de honra e de valorização. A pergunta é: que tipo de honra? Que tipo de reconhecimento? Que tipo de valorização? E o que podemos aprender com Sofonias e o restante do testemunho bíblico a respeito disto? Então, primeiro, saiba que todo ser humano, todo, absolutamente todo, não importa a condição que esteja, tem valor intrínseco e superior. Valor permanente, intrínseco e superior. Isso a Bíblia já fala lá no Gênesis capítulo 1, versículo de número 26,
quando Deus afirma o que não afirmou a respeito de nenhuma outra das suas criaturas, nem dos anjos, mas a respeito do homem e da mulher, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nenhuma outra criatura Deus disse isso. Nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. E isso atribui um valor intrínseco a cada ser humano, não importa quem seja. Não importa quem seja. Não importa a condição que tenha chegado à imagem e semelhança de Deus, permanece ali, continua nele, fazendo com que ele seja digno de ser tratado como gente. Tanto homem quanto mulher, porque em 1:27 vai ser ainda mais específico que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então um homem, uma mulher, seja quem for, tem mais valor do que qualquer outra criatura. E isso lhe confere valor intrínseco. É como Jesus uma vez tentou explicar: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto mais vale um homem, uma mulher, do que uma ovelha? E quando a gente entende isso, muda muito a forma como a gente trata qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esta semana foi marcada pelo recebimento nosso daquele grupo de refugiados da Ucrânia. E dois momentos foram assim mais marcantes, eu diria. Uma é quando a pequena equipe discutia: bom, mas o que vamos dar a eles para comer? E tempo curto para resolver muita coisa, nem tantos recursos, pouca gente. Aí logo vem assim o pensamento: poxa, mas também, né, quem está nessa situação, precisa aceitar o que tem, tipo assim, qualquer coisa. Aí logo alguém diz: graças a Deus. Não, mas espera aí, são pessoas. E nós precisamos tratar eles como se fosse nós que estivéssemos no lugar deles. Amém. Glórias a Deus. Estamos entendendo o Evangelho. Não somos superiores a ninguém. Nem inferiores, nem superiores. Aí chega o grupo. E você acha que chega todo mundo sorridente, como se estivesse de viagem? Não. Chega desconfiados, chegam com medo, e não pensa assim, gente sofrida. Não, gente igualzinho aqui eu estou vendo, ó, gente igualzinho, que tinha lá emprego, trabalho, família, igualzinho, eu estou vendo você igualzinho. Podia ser eu, podia ser você. Então chegam lá ressabiados. Por que estão fazendo isso? Só mulheres, crianças, deixaram lá os maridos. Aliás, tinha conhecido antes um caso anterior de uma mulher que conseguiu trazer os 2 filhos menores, mas o de 20 ficou. Então imagina como chega. Aí está lá no abrigo, chega lá 3 vans com um monte de homem dizendo que é cristão e que vai levar você para um outro país onde você vai ser recebido. E aí o que você faz? Atrás a guerra, na frente essa oportunidade que você não sabe lá quais são as intenções, de fato. Aí vieram. E aí interessante que eu tive realmente essa impressão no começo, aquele povo meio assim e tal, mas no outro dia as coisas estavam meio diferentes. Clima mais leve. E aí, um dos líderes lá que fez essa ação de ter ido com as vans e voltado e tal, disse assim para um outro que estava recebendo: hoje
eu percebo que eles estão mais tranquilos, porque estavam muito desconfiados. Qualquer coisa, ei, por que está fazendo esse caminho? Por que está indo para lá? Mas agora estão mais tranquilos. E aí o que recebia perguntou, mas por quê? Porque foram bem recebidos. Foram tratados de forma digna, como convém. Porque não importa a situação que alguém chegue, essas pessoas são gente, e dignas de serem tratadas como. Essa é a mensagem da Bíblia. Homem e mulher, não importa a condição, o lugar, são feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso confere valor intrínseco, permanente e superior. Aprendamos isso, em nome de Jesus. Saber disso muda muito como vemos as pessoas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, em segundo, trate de acordo. A primeira verdade que o testemunho bíblico nos dá, todo ser humano foi feito à imagem de Deus. Então, a segunda verdade é trate de acordo, honre a quem honra. A Bíblia diz que não é digno a gente correr atrás da nossa própria honra. Isso é libertador, viu? Provérbios 25 e 27. Pare de ficar correndo atrás da sua honra, de glória própria. Mas diz que nós devemos preferir os outros em honra. Romanos, capítulo de número 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, em vez de você ficar preocupado que os outros te honrem, se preocupe em honrar os outros. Pedro vai dizer, honrai a todos. Aí alguém diz assim, não, pastor, olha, a gente não pode ficar elogiando, porque senão a pessoa se envaidece. Não pode elogiar, já ouviu isso? Não pode elogiar. Essa pessoa vai ficar orgulhosa. Pode ser, mas por outro lado, não reconhecer uma pessoa, um bem recebido, ou que é recebido, pode ser uma injustiça. Uma grande injustiça. Eclesiastes 9,15, Salomão vai falar a respeito de uma cidade que foi cercada por um exército muito maior, mas aí o testemunho de Eclesiastes 9,15, nela havia, nessa cidade que foi cercada, um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. E sabe por que não se lembrou? Depois o texto continua, porque era pobre. E aí o Salomão continua, a palavra dos pobres logo é esquecida. Injustiça. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, mas não diz para honrar só o pai e a mãe. O Paulo, por exemplo, vai falar de um tal de Epafrodito, que a igreja dos Filipenses enviou para fazer companhia para ele na prisão. Porque naquele tempo, se colocava alguém na prisão e essa pessoa não recebia cuidados do Estado ou cuidados do sistema carcerário. Quem ficava responsável para cuidar dessa pessoa eram os amigos, eram os familiares. E quem é que ia cuidar do Paulo? Então a igreja enviou lá o Epafrodito. Enviou o Epafrodito, enviou recursos, e o Epafrodito ficou lá. Só que o Epafrodito foi cuidar do Paulo, quem acabou cuidando foi o Paulo do Epafrodito. Porque o Epafrodito ficou doente, pensa que todo mundo aguentava as coisas que o Paulo aguentava. Chegou lá na masmorra para ficar com o Paulo, ficou doente. E o Paulo cuidou dele.
E aí falou, melhor você voltar, porque se você quase que morre. Paulo falou, Deus teve misericórdia de mim para eu não ter tristeza sobre tristeza. Olha, Epafrodito, valeu, obrigado, mas estou te enviando de volta. E aí você imagina o Epafrodito chegando lá, era para ter ficado, sei lá quanto tempo, veio antes do tempo. O que você está fazendo aqui? A gente não enviou você? Então Paulo manda com uma carta, olha, recebam o Epafrodito. Ele arriscou a vida por minha causa. E ele vai dizer assim, recebei-o no Senhor com toda a alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então honre homens como esses. Romanos 13:7, o Paulo vai dizer ainda assim, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, quando a gente honra, a gente também está honrando a Deus, porque foi Ele quem disse para honrar. E quando se honra alguém que honra, isso é justo, e o que é justo é bonito. Esses dias eu participei de um concerto por causa da escola das crianças. E olha, eu sou tão culto que deve ter sido o segundo concerto que eu participei na vida. Mas foi muito bonito. Foi bonito. Agora, tão bonito, sabe o que foi no final? As pessoas aplaudindo pelo bem recebido. Bonito. Reconhecer que uma coisa foi bem feita. Reconhecer que foi legal, foi bom. Reconhecer o bem recebido. O concerto foi muito bonito, mas o final, o reconhecimento, foi tão quão. Porque tudo que é justo é sempre bonito. É sempre bonito. Fazer o que é justo, honrar a quem honra. E terceiro, só tem uma preocupação na sua vida: honrar a Deus. E deixe que no tempo certo Ele te honra. Deixa que Ele te honra. Não fique esperando o reconhecimento dos outros. Você falha em reconhecer, os outros vão falhar também. Mas lembre a quem você serve. Lembre-se de quem você serve. Ele vai te honrar. A nossa recompensa não vem dos homens, vem do Senhor. Então, sempre se lembre, para quem é que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou me dedicando? Se preocupe só em ser fiel àquilo que Deus te confiou hoje. Porque não foi isso que Jesus fez? Jesus certa vez disse assim, olha, eu não busco a minha própria honra. Eu não me preocupo em buscar a minha própria glória. Eu já tenho quem a busque. E Ele é quem julga. Então eu só me preocupo em fazer aquilo que Ele me deu para fazer hoje, sabendo para quem estou fazendo, e a honra eu deixo isso aí com Ele. Porque se teve alguém que podia sofrer de crise por falta de reconhecimento, esse alguém foi Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ele que era o Messias, o Filho de Deus, mas não foi reconhecido como, porque não se enquadrava na expectativa de Messias da época. Tanto que uma tentação foi a de reconhecimento. Olha, pula aqui, faz uma coisa maravilhosa. Aí até os mais assim vão reconhecer você. Desce da cruz e creremos nele.
Tudo tentação na área da estima, do reconhecimento. Mas olha, não. Deixava a honra nas mãos daquele que de fato sabe honrar. E quando Deus honra, aí Ele honra mesmo. Honra sem deixar sombra de dúvidas. Quando Deus honra. Porque no caso de Jesus, porque Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que diz Filipenses 2, 9 a 11, por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe concedeu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não vai ter ninguém, não vai ter um que não vai dobrar o joelho diante de Jesus. Não vai ter um, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O inferno vai se prostrar diante de Jesus. O céu vai se prostrar diante de Jesus. Os reis da terra vão se prostrar diante de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, guardada, claro, as devidas proporções, Deus reserva também uma glória, uma honra aos que são seus. Já ouviu falar da glorificação? Quando o processo de salvação terminar, de santificação, e a Bíblia diz, Paulo fala que o dia dos filhos de Deus, a glória que será revelada em nós, não é para se comparar com as tribulações que temos sofrido. Porque Deus fará de cada um de nós seres simplesmente maravilhosos. Seres reluzentes, gloriosos, a verdadeira coroa da criação. Seremos a cara de Jesus e resplandeceremos a sua glória. O resto é vergonha. E essa glória, Deus também reserva para aqueles que são dele. Versículo 20 que lemos. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra. E eu sei que algumas versões vão dizer: farei de vocês um nome e um louvor. Mas o sentido é o mesmo. Significa genuíno reconhecimento do que se é e do que se faz, e nesse caso, do que se tornou pelas mãos do Senhor. Então, não é a gente que toma a honra para nós. Não é a gente que se glorifica. Não é a gente que consegue a nossa honra. É Deus quem nos honra. Porque o mais importante do versículo é isso. É o autor dessa honra. Eu farei com que sejais reconhecidos. Eu farei de vocês um nome e um louvor. Então cabe ao homem honrar ao Senhor. E ao Senhor honrar a quem o honra. Então por que a gente
ao invés de ficar nessa corrida em busca de honra, de glória, o caminho da Bíblia é a gente se preocupar em ser fiel a Deus e deixar que no tempo certo, no dia certo, na hora certa, Ele nos honre. Por quê? Porque se você sair aí correndo atrás de glória, o máximo que você vai conseguir é vanglória. A glória humana, que a Bíblia chama de glória vanglória. A vanglória, a glória vã. Por quê? Porque é efêmera, é passageira. Eu lembro de ter visto uma vez uma entrevista de artistas que viviam agora em depressão, porque não tinham mais a mesma fama que tiveram outrora. Perderam os fãs. Os fãs foram atrás de outros ídolos. Por isso, vanglória, a glória que é humana, a glória que passa, que é efêmera, que é passageira, mas a glória que Deus há de dar é eterna. É para sempre. A palavra que Deus vai dizer a respeito de nós no último dia, essa é a que vai ficar. E ninguém vai mudar, é para sempre. É eterna, como Ele o é. E segundo, porque se a gente ficar aí correndo atrás de glória, a gente pode ganhar a glória menor e perder a maior. Não foi Jesus quem disse? Olha, quando você for orar, não fique orando nas praças para ser visto pelos homens, pois eu digo que esses já receberam o seu galardão. Então, era isso que você queria? Então, já recebeu. Acabou aí. Agora, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que vê o secreto te recompensará. Então você, como o pastor Shed uma vez disse, ninguém precisa saber da nossa vida de oração. Ninguém. Até porque a pessoa que de fato importa já sabe. Não é? Então pronto. Já contei aqui aquela história de um casal de missionários que voltavam do campo depois de anos de dedicação, se aposentaram e agora estavam voltando para casa, de avião, e quando o avião está chegando assim no aeroporto, eles olham para baixo, tem lá uma comitiva, tem lá faixas, balões, placas de boas-vindas, uma verdadeira festa. E aí, parece que o Senhor disse para a senhora, está vendo? Falei que eles não iam esquecer da gente. Aí, quando eles saem assim, a comitiva passa por eles para receber um figurão que estava no avião. E aí, o senhor fica bravo, o senhor missionário, né? Aí, chegam em casa, mulher lá, tal, começa já a arrumar as coisas. Deixa isso para lá e tal. E aí o senhor missionário lá, não, eu vou sair, vou orar, não sei o quê. E saiu, passou um tempão. Aí voltou, abriu a porta, a mulher. E aí, orou? Orei. Falou com Deus? Falei. E o que ele falou para você? Que a gente não chegou ainda na nossa casa.
E não é verdade? O Sofonias vai falar desse dia do Senhor. Vai falar muito, é o profeta que mais fala o dia do Senhor, o dia do Senhor. Mas aqui é um dia de juízo na história. O Novo Testamento vai ampliar a ideia, o conceito, para o dia do juízo no final da história e da história. Mas um dia que não vai ser apenas de julgamento, vai ser também um dia de reconhecimento de Deus para com os seus. Então, um conselho para você que sente falta de reconhecimento. Se preocupe. O que Deus tem te dado hoje para você fazer? O que Ele tem te confiado? Parece pouco aos teus olhos, mas faça aquilo que parece pequeno de forma grande. Faz o seu melhor. Faz para o Senhor. Em resumo, viva para uma plateia de uma pessoa só, como fazia Jesus. Lembre-te de quem você serve. E deixe que no dia certo, Deus vai te honrar. Ainda que seja no dia mais importante. Sabe qual é o dia mais importante? O último. Como que o Paulo vai dizer? 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Não fica se comparando, que é uma transliteração, uma tradução atual. Não fica se comparando. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, quando Deus julgar não o que os olhos veem, mas a verdade, então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. E esse será eterno. Que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.